Jovens, vamos começar o nosso conteúdo de capacitores e dielétricos. Para introduzir logo as ideias iniciais, o capacitor ele tem a função básica de armazenar energia, e o dielétrico, falando de uma linguagem mais simples, o dielétrico é um isolante que, colocado nesse capacitor, ele melhora a sua capacidade de armazenamento, mas o capacitor ele tem outras aplicações. E tem toda uma história que eu deixo para vocês pesquisarem, porque se for falar tudo aqui vai demorar muito esse vídeo e vai se alongar muito. Primeiramente vamos começar, como sempre, com as definições básicas. E a primeira é o conceito de capacidade. A capacidade, podemos dizer que de armazenamento de um condutor ou de um corpo, começou com um dispositivo chamado de garrafa de Leyden, que é o que está mostrado nessa imagem, que eu deixo para vocês pesquisarem essa parte histórica, que é menos simplesmente para ter esse lapsozinho bem rápido aqui, essa dicasinha, porque não podemos demorar muito aqui, senão fica cansativo demais o vídeo. Nos conteúdos anteriores, de força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, já aprendemos vários conceitos que serão aplicados aqui. E o que a gente vai utilizar para fazer a definição de capacidade é que, quando esse corpo armazena energia, ele apresenta uma certa voltagem, já que nós estamos trabalhando com eletricidade. Então, qual é a definição de capacidade? E para definir essa capacidade, nós vamos usar como referência um condutor esférico e não o dispositivo mostrado aqui na figura, como eu falei, que é só para a lembrança histórica. O potencial de uma esfera é diretamente proporcional à carga elétrica da esfera, vocês devem lembrar dessa equação do conteúdo anterior, e, no caso, da distância até o certo ponto no qual está sendo medido. Como eu estou falando de uma esfera, no caso aqui vai ser o raio da esfera, se nós calcularmos, digamos, o potencial dessa esfera. Como que está multiplicando o segundo membro, a gente passa para o primeiro, ele vem dividindo, que é igual a constante sobre o raio. Se a gente fizer a inversão aqui, inverter os dois membros, teremos que a quantidade de carga é proporcional à voltagem, assim como o raio é proporcional à constante eletrostática. Esse segundo tem valores constantes, que é o raio da esfera, que eu estou usando como exemplo, e a constante eletrostática. Então, essa parte é uma constante. E é essa constante que vai ser a nossa definição de capacidade. Vamos usar a letra C como símbolo. Se o segundo membro é uma constante, e aqui nós temos a igualdade, o primeiro membro também é constante. Então, nós podemos calcular a capacidade elétrica, ou capacitância, dessas duas maneiras. Uma relação entre a quantidade de carga armazenada no corpo por uma certa voltagem, ou podemos calcular pelo raio, no caso da esfera, pela constante eletrostática. Como nós estamos introduzindo uma definição nova, temos também que dizer qual é a unidade de medida. Como a carga elétrica é medida em coulombs e a voltagem em volts, então a unidade de medida aqui seria coulomb por volt. Mas ela vai ser chamada de farad, símbolo F. Não estou escrevendo as palavras, como você pode notar, estou só apenas falando. Em homenagem ao Michael Faraday, nome próprio, então por isso que é o F maiúsculo. Só que o farad ele é uma unidade muito grande, então nós vamos trabalhar com submúltiplos do farad. 1 microfarad, por exemplo, 1 picofarad, 1 milifarad e assim sucessivamente. Esse parece um U, 10 a menos 6, esse P que parece de pressão, mas não é picofarad, na verdade é 10 a menos 12, e esse M de mili, como vocês já sabem, é 10 a menos 3. Por que isso? Como podemos ver pela definição, a capacidade ela pode ser calculada como raio sobre a constante eletrostática. Vou usar essa segunda relação porque é mais fácil de explicar. Note que para eu ter um farad, para eu ter um farad de capacidade de um corpo, eu teria que ter
Notem, ó, se a constante eletrostática é 9 vezes 10 a 9, como nós já aprendemos, esse resultado aqui ele só vai dar 1 se o numerador também for 9 vezes 10 a 9, que no caso é o raio. Ou seja, no exemplo que eu usei de uma esfera, essa esfera, para ela ter um farad de capacidade, ela teria que ter um raio de 9 vezes 10 a 9 metros, ou seja, imensa. O que a gente vê aqui, para fins práticos, não existe, é impossível. Por isso que a gente utiliza submúltiplos, que são valores mais realistas, certo? Então é só esse pequeno detalhe e nós finalizamos esse primeiro tópico. Vamos para a segunda parte. Capacidade e associação de condutores. No item anterior eu usei um exemplo de um condutor, no caso, usei como exemplo uma esfera, mas digamos que agora a gente faz uma associação, ou seja, entre condutores, então tem mais do que um. A gente vai, digamos, conectar um no outro. Então nós digamos que nós temos um condutor A e um condutor B, como está mostrado aí na figura, sendo que o potencial do primeiro, no caso A, é maior que o potencial do segundo. Isso faz com que os elétrons, como está mostrado aqui com essa bolinha, eles estão indo da direita para a esquerda, ou seja, eles estão indo do potencial menor, que é o B, para o potencial maior, que é o A. Por quê? Porque o campo elétrico, como ele está apontando do potencial maior para o menor, e os elétrons têm carga negativa, então o campo elétrico e a força elétrica vão ter sentidos contrários. A força elétrica está apontando para a direita, então a força elétrica empurra os elétrons, está apontando para a esquerda, desculpa. Então a força elétrica faz com que os elétrons se direcionem do potencial menor para o maior, no caso do condutor B para o condutor A, espontaneamente. Fazendo uma analogia, lembrem lá da termodinâmica, que quando a gente tem dois corpos A e B num recipiente fechado, tipo a caixa de isopor, sendo que um corpo está numa temperatura A e o outro na temperatura B, essas temperaturas são diferentes, esses corpos trocam calor, o calor vai do corpo mais quente para o mais frio, até que eles atingem o equilíbrio térmico, ou seja, as temperaturas fiquem iguais. Então, as temperaturas iguais é a condição de equilíbrio térmico. Aqui nós temos os potenciais diferentes, potencial maior do que o de B. Então, a condição para ter o equilíbrio elétrico, que é o caso, é que esses potenciais fiquem iguais. Do mesmo modo que lá o calor ele vai fluir até atingir o equilíbrio térmico, aqui os elétrons vão migrar de B para A até se atingir o equilíbrio elétrico. Por quê? Porque os corpos estão conectados um ao outro. Então, isso aí é enquanto está acontecendo o processo. Ó. Vai acontecer isso aqui. Ó. Os elétrons estão migrando de um para o outro. No final, nós vamos ter o A e o B, sendo que a gente vai ter um VA', um QA' e um CA. VB', QB' e CA. Ou seja, eu coloquei esse tracinho na voltagem V, na quantidade de carga, mas não coloquei na capacidade. Por quê? Porque a capacidade ela é constante. O que muda é só o potencial e a quantidade de carga elétrica. A quantidade de carga elétrica muda porque os elétrons estão migrando de um para outro. Então isso altera a carga elétrica de um e de outro. Os potenciais mudam por causa também dessa mudança de carga que influencia na voltagem. Já a capacidade, como eu expliquei no primeiro item, ela é constante, como eu provei, dá para provar matematicamente. Está provado. Então essa migração de cargas não altera a capacidade elétrica do corpo. Então dessa primeira situação vai chegar nessa segunda situação, que é, mesmo os corpos estando conectados, não vai ter mais cargas elétricas fluindo, porque o potencial de A e de B, como a gente está vendo aqui, ó, são iguais, mas está VA' e VB'. Pelo princípio da conservação das cargas elétricas, eu não vou ficar copiando o que eu estou falando, que vai demorar muito, mas vou dizer, pelo princípio da conservação das cargas elétricas, pela mesma linha de raciocínio, do princípio da conservação da energia, como a energia se conserva, a carga elétrica também se conserva. Então, a quantidade de carga elétrica que a gente tem no começo, que é QB e QA,
no final, que é QA' e QB', também se conservam. Notem que isso não é uma fórmula a ser decorada. Eu estou apenas dizendo que a quantidade de carga inicial é igual à quantidade de carga inicial, mas no caso é uma soma das cargas iniciais e a soma das cargas finais. Basta fazer, ou seja, proceder dessa maneira nas questões que não tem como vocês errarem. Do item anterior, nós fizemos uma definição. Qual foi a definição? Que a capacidade é a quantidade de carga sobre a voltagem. Se a gente fizer aqui o produto dos meios, fica C vezes V e Q vezes 1. O C está multiplicando, vai para o segundo membro dividindo. Então, a gente remodelando a equação, a gente tem que a voltagem é a quantidade de carga sobre a capacidade, que é a mesma equação de antes, só que remodelada. Pegando essa equação e jogando aqui na equação da igualdade do equilíbrio térmico, isso implica que a gente vai ter Q sobre C no primeiro membro e Q sobre C no segundo, que é a quantidade de carga sobre a capacidade. Só que no primeiro membro é QA' sobre CA, no segundo membro é QB' sobre CB, que é outra relação que a gente obtém a partir do equilíbrio elétrico, que vai ser bastante útil na resolução dos problemas que vocês verão pela frente. E encerramos mais esse tópico. Vamos para o próximo. Agora a gente chegou na parte, digamos, que vai começar a ficar importante, que é capacitores. Que primeiro a gente trabalhou com condutor de maneira geral. Agora, chegando na parte prática, que são justamente as aplicações desses conceitos, que é o capacitor em si, que é utilizado em inúmeros aparelhos eletrônicos. O que é um capacitor? Então, antes de mostrar o capacitor propriamente dito no seu formato, vamos mostrar como se dá esse armazenamento de energia. Como mostrei na figura, a gente tem uma esfera eletrizada positivamente e alguém está tentando aproximar, uma partícula positiva. Ora, se a gente tem dois corpos positivos, ele vai ter uma certa dificuldade por causa da força de repulsão elétrica. Então, à medida que ele se aproximar, a força elétrica de repulsão vai ser cada vez maior, porque a tendência é eles se afastarem. Então, isso vai acumulando uma certa energia, que é uma energia potencial com o passar do tempo. Mas isso também tem uma limitação, porque a pessoa que faz o trabalho externo tem que fazer um maior esforço. Agora, digamos que se a gente associar a essa esfera positiva do lado esquerdo uma esfera negativa, essa mesma ação externa vai ter menos dificuldade ao aproximar essa partícula. Então, nesse caso, armazena-se mais energia, gastando uma energia menor, porque a gente fez uma associação entre dois condutores, no caso, as duas esferas. Porque, como uma é positiva e outra é negativa, não tem a força de repulsão entre elas. Notem que as linhas de força, digamos, elas estão conectadas de maneira simples. Elas saem da esfera positiva e entram e vão para a negativa. Então, o agente externo, digamos, essa mãozinha que representa o agente externo, faz menos esforço. Basicamente, essa figura ela representa o que é o capacitor, que a gente vai ver mais em frente em detalhes, que é uma associação de dois condutores para armazenar energia. Só que aqui tem uma diferença. Nós definimos anteriormente que a capacidade ela é a quantidade de carga pela voltagem. Foi isso que nós definimos. Só que nesse caso nós temos dois condutores. Eu vou ter um condutor negativo, um condutor de potencial negativo e um condutor de potencial positivo, porque um está eletrizado negativamente e o outro é eletrizado positivamente. O potencial elétrico ele é uma grandeza escalar. Então, nesse caso, a gente tem que fazer uma remodelagem aqui. Essa equação anterior, que a gente chamou Q sobre V, agora vai ser Q sobre ΔV. Então, a capacidade agora não vai ser simplesmente a quantidade de carga por um certo potencial. É a quantidade de carga pela variação de potencial.
É essa variação de potencial, ou seja, essa diferença de potencial entre dois condutores, que melhora a capacidade de armazenamento entre os condutores. Essa é, digamos, a chave da coisa, que a gente vai evoluir isso no próximo tópico. Vamos lá. Capacitores de placas paralelas. No item anterior, a gente utilizou duas esferas para simbolizar um capacitor, né? Não na sua forma geral. Essa ideia que a gente vai ver agora é o formato que sempre é utilizado no livro ou em qualquer lugar para representar capacitores. Mas, claro que tem capacitores nesse formato, mas existem formatos bem variados. Tá aí. Temos duas placas. Essa primeira, né, de cima, essa de baixo. Uma pode ser positiva, outra negativa. E essa segunda figura abaixo é a representação dessa acima. E esse D é a distância entre as placas, que eu poderia colocar o D aqui também, entre as placas. Esse S é a área, a superfície, que eu vou chamar de A nas explicações, que eu acho mais interessante do que o S. Então, essa vai ser a nossa representação simbólica para capacitor. Claro que aqui o exemplo é para capacitor de placas paralelas, mas de maneira geral esse vai ser o símbolo. Se a gente pegar essas duas placas, ó, que são mostradas acima, tá aqui a primeira positiva e a segunda negativa. Por quê? Porque nós ligamos ela a um gerador. E o gerador tem o terminal positivo e o terminal negativo. A placa que está ligada ao terminal positivo vai ficar eletrizada positivamente, óbvio. A placa que está ligada ao terminal negativo do gerador fica eletrizada negativa. E a diferença de voltagem entre as placas é o ΔV. E a partir disso, nós podemos calcular tudo o que for necessário, campo elétrico, capacidade e outras cositas mais que forem necessárias. Notem que os elétrons, eles fluem da placa positiva para a negativa, o que é óbvio, ó, que é o sentido que flui a corrente, porque são os elétrons que são responsáveis pelo transporte da eletricidade, que são as cargas que se movimentam. Então, partindo da definição de capacidade, que nós já chegamos no outro patamar, que é a quantidade de carga por ΔV, e sendo que o campo elétrico para uma placa é a densidade de carga sobre ε0. Esse ε0 é a permissividade elétrica do meio, né? Que eu falei do dielétrico, que é um isolante, então o isolante tem uma outra permissividade elétrica. No caso, essa constante ε0 tem uma relação dela com o K, que é a constante eletrostática. Depois eu faço um vídeo para complementar isso aqui, que é a lei de Gauss, que é onde nós chegamos nessa definição aqui do campo elétrico com mais facilidade. Então aqui eu estou, digamos, já colocando direto essa definição, essa segunda equação. O campo elétrico para uma placa, que é o que tem aqui, ele é a densidade de carga, que está simbolizado por esse sigma, letra grega, e esse epsilon, que é uma nova grandeza. ε0, esse zero, porque é a permissividade no vácuo. Pronto. Então, o que a gente vai fazer aqui é, digamos, ligar essas coisas. Como a densidade, eu vou anotar aqui, ó, sigma, é a quantidade de carga sobre a área, porque é uma densidade, e como eu estou falando de uma placa, não é um volume, estou levando em conta só a área, então é a quantidade de carga nessa certa área da placa. Então, substituindo essa relação de baixo, nós vamos ter Q sobre εA, substituindo na equação. Então, o campo elétrico, ele vai ser Q sobre ε0A. E a capacidade, Q sobre ΔV. Mas temos que lembrar também que nós já aprendemos que o campo elétrico ele é uma relação entre a diferença de potencial ΔV e a distância. Então a gente pode igualar essas, digamos, equações. Se a gente igualar E igual a ΔV sobre D igual a Q sobre ε0A, a gente tira uma outra relação. Qual é? O ΔV que está no primeiro membro, ele pode ir para o segundo. E esse ε0 que multiplica o A,
vai primeiro. Esse passa dividindo e esse passa acima multiplicando. Ou só inverte as posições. Então fica ε0 sobre A, D, e aqui nós teremos Q sobre ΔV. Por que essa movimentação? Pegando a definição de capacidade, ó, que é Q sobre ΔV, então tudo isso aqui é a relação que a gente quer encontrar para a definição de um capacitor. Então, o capacitor ele é igual a ε0 vezes A sobre D, sendo que o ε0 é uma constante que depende do meio, o A é a área da placa e o D é a distância entre cada uma dessas duas placas. Analisando matematicamente, o que a gente vê? Quanto maior a área da placa, mais ela armazena energia. Ou seja, porque dá para ver pela relação matemática que a capacidade aumenta se o A aumentar. Se a distância entre as placas ficar maior, como o D está no denominador, a capacidade vai diminuir. Então, para aumentar a capacidade de armazenamento no capacitor, você deve aumentar a área e diminuir a distância entre elas. É claro que não dá para aumentar a placa infinitamente, então você diminui a distância entre elas. Mas como a capacidade também depende dessa constante, e essa constante ela só é constante para aquele meio, é isso que agora vai explicar aquele item que eu falei lá no começo do dielétrico. Esse ε0 aqui é a constante no vácuo. Mas se você colocar um dielétrico, que é um isolante entre as placas, você melhora o armazenamento de energia, sem necessariamente precisar mudar a área e a distância entre elas, que teria uma limitação. Tem uma hora que não dá mais para aproximar uma placa da outra, que elas já estão muito próximas, já muito encostadas. E também não dá para aumentar infinitamente, como eu falei. Então você altera o dielétrico. Ao invés de A, coloca um outro isolante. Então, essa é a relação que nós queríamos encontrar para o capacitor. Veja que ela tem uma relação bem mais geral para a gente melhorar a capacidade de armazenamento de energia. Vamos para o próximo item, que é explicar a questão dos dielétricos. Então, notem, ó, nós temos as mesmas duas placas, placa positiva e placa negativa, de antes, só que entre essas duas placas tem um dielétrico, que é um isolante, nessa figura A. Observe o que acontece. Figura B, que é uma representação da figura A. Quando essas placas não têm dielétrico, o campo elétrico entre elas é esse que eu estou circulando de vermelho, que é o E0, o campo elétrico no vácuo. Quando você coloca um dielétrico, esse dielétrico induz um outro campo elétrico, EI, no sentido contrário. Como o campo elétrico original no vácuo e esse agora induzido tem sentidos contrários, eles se subtraem. Então nós vamos ter um campo elétrico resultante menor do que o que nós temos. Então esse capacitor passa a continuar armazenando mais energia do que antes, por isso. Porque quando chegasse nessa estabilização do campo elétrico, o valor máximo, ele não armazena mais energia. Mas com a introdução do dielétrico, que é um isolante, ele passa a armazenar mais energia. Por quê? Notem que há uma polarização dessas cargas elétricas quando se introduz um dielétrico. As partículas do dielétrico, as moléculas, se orientam de acordo com as placas. Ó. Positiva à direita, negativa à esquerda. Isso porque as placas têm positiva e negativa, ao contrário. Aqui nós temos uma tabela com as constantes dielétricas. O que é isso? É o material, vácuo, ar, parafina, teflon, ou seja, são vários materiais dielétricos, isolantes. E aqui tem a constante elétrica K para cada uma. E nessa terceira coluna nós temos o E, que é o campo elétrico, ou seja, está dado em volts por metro, mas podia ser newtons por coulomb. Esse campo elétrico é, digamos, uma espécie de medida da rigidez elétrica. O que é essa rigidez elétrica? É a capacidade máxima que esse corpo, ou seja, essa substância, esse meio, tem de suportar a eletricidade. Exemplo, quando é que acontece o raio? É quando supera-se a rigidez elétrica do vácuo. Chegou no limite, acontece o raio. Não, ou seja, ele não consegue mais suportar. Então há um rompimento, que é o valor máximo. Então, no A, ó, como podemos ver aqui, ó, essa rigidez elétrica é de 3, mas como a gente tem aqui
uma evidênciazinha aqui, um 10 a 6, então é 3 vezes 10 a 6 é o campo elétrico máximo que esse A suporta. Nessa tabela aqui como exemplo. Aí a partir desse momento, se o campo elétrico for superar esse valor, tem-se a rigidez elétrica quebrada e acontece a precipitação do raio. Só voltando aqui que eu pulei aqui sem querer. Como a gente tem uma constante K aqui, que é a constante dielétrica, não confundir com a constante eletrostática, se eu falei essa palavra sem querer, vocês desconsiderem. Aqui no caso não é aquela constante eletrostática, é a constante dielétrica em relação com o dielétrico. Como é isso? Pegando aqui o vácuo e o A, por exemplo, a gente pode ter a constante dielétrica de um e de outro. Como? O K é uma relação entre o epsilon e o epsilon zero, por exemplo, que é as duas constantes. Mas nós podemos comparar como sendo o campo elétrico resultante sob o campo elétrico inicial. Como o campo elétrico resultante é o campo elétrico, digamos, inicial, sem o dielétrico, menos o campo elétrico induzido, ó, note que eu estou pegando todas aquelas relações para chegar no campo elétrico. Então, esse K, para ser calculado, ó, basta a gente pegar as duas constantes de permissividade elétrica para cada meio e fazer uma relação entre eles. Ou pode ser entre os campos elétricos, ó, levando em conta que o campo elétrico resultante é o campo elétrico do vácuo menos o campo elétrico induzido. Então aqui eu estou apenas colocando como se deve calcular. Não é nenhum exemplo em si aqui, só ver isso nos exemplos. Próximo item, para fechar. Energia potencial elétrica de um capacitor. Nós já aprendemos também que se tem campo elétrico, tem força elétrica. Se tem força elétrica, nós podemos calcular a energia. Agora a questão é, como vocês vão calcular, ou como nós vamos calcular essa energia armazenada? Eis a questão. Digamos aqui no exemplo, ó, nós temos um capacitor e aqui uma lâmpada. Ó. Digamos que esse capacitor já tem energia, então ele consegue acender essa lâmpada. Se a gente colocar num gráfico, por que eu estou colocando num gráfico? Você poderia estar se perguntando. Carga elétrica aqui, que é a carga armazenada no capacitor, e aqui a diferença de potencial entre as placas do capacitor. Lembre que o capacitor ele é Q sobre ΔV, por definição, a capacidade do capacitor. E eu expliquei que o capacitor, melhor dizendo, a capacidade do capacitor, a capacitância, é uma constante. Se é uma constante, esse valor não muda. Então, se a gente relacionar a carga elétrica em função da diferença de potencial, tem que ser uma reta diagonal partindo da origem do gráfico, como está aqui. Ó. Então, essa reta aqui é por causa dessa constante. Lembrando que a gente pode fazer o produto dos meios aqui, mas a gente não vai fazer isso agora. Se eu pintar aqui a figura, essa figura, nós vamos ter um triângulo. Basicamente um triângulo. Então, primeiro eu vou focar só na área do triângulo. Não vou nem me preocupar com o que é. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. A base desse triângulo, ó, como a gente pode ver, é o ΔV. E a altura, como a gente também pode ver, é o Q. Então, a base é o ΔV e a altura é o Q sobre 2. Então, a altura é Q vezes ΔV sobre 2. Mas quem seria essa relação? Lembrando que o trabalho, como a gente aprendeu em outro conteúdo, o trabalho ele é igual a Q vezes ΔV. Colocando aqui de vermelho. É Q para ficar mesmo esquecido de propósito.
O trabalho, por definição, que é o que mede a energia, no caso aqui a eletricidade, ele é Q vezes ΔV, ou seja, é o produto entre a quantidade de carga e a variação, ou seja, a diferença de potencial, no caso a diferença de potencial entre os dois condutores, no caso as duas placas. Só que eu não posso aplicar essa relação direta, então eu apliquei ela pela área, mas é Q vezes ΔV, que é justamente o que está no gráfico, Q, que é a quantidade de carga, vezes ΔV. Então, se essa relação está de acordo com a definição de trabalho, então trabalho é igual a área. E o trabalho mede a energia. Então, aqui eu tenho a energia. Então, a energia potencial elétrica é Q vezes ΔV dividido para 2. E aqui também eu posso encontrar várias e várias relações. Ó. Notem que se nós pegarmos essa relação acima, a primeira lá no alto fizemos o produto dos meios, nós vamos ter Q vezes 1Q e C vezes ΔV. Aí nós pegamos essa relação e substituímos nessa, coloquei a seta. Então a energia potencial elétrica vai ser C vezes ΔV, substituindo no lugar do Q, vezes o ΔV que já tinha. Então a energia potencial elétrica armazenada nesse capacitor vai ser o C, ΔV vezes ΔV quadrado sobre 2. Então veja que essa equação é a mesma de antes, eu só fiz remodelando, mudando as variáveis. E vocês podem observar que a primeira, ela relaciona a quantidade de carga e a variação de potencial, diferença de potencial. A segunda relaciona a capacidade ou capacitância e a diferença de potencial. E a gente pode fazer uma relacionando a capacidade e a quantidade de carga. Essa eu vou deixar como exercício para vocês. É bem simples, é só fazer uma relação. Não tem muita dificuldade. É só uma relação matemática, não tem nada de decoreba. Vamos para a próxima para finalizar. Capacitores comerciais. Aqui é meramente uma imagem para explicar aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, existem inúmeros formatos de capacitores na prática. Aqueles exemplos são apenas de maneira para a gente ver de maneira visual, simplificada. Note que aqui tem a voltagem, aqui tem um Jzinho que é do joules de energia, como vocês já estão habituados. Ó. Então, cada capacitor, se a gente ver com cuidado, depois vocês podem observar, vocês conseguem ver as unidades de medida de energia e de potencial. E aqui a gente finalizou esse conteúdo que eu usei como referência o livro do Alberto Gaspar, do volume 3, e finalizamos.